Oi, Deusa! Seja muito bem-vinda! Muito boa noite! Vou esperar um minutinho, acabei de mandar mensagem lá no grupo do WhatsApp. Esperar um minutinho para as deusas entrarem aqui comigo. Enquanto isso, vou bebendo uma água. Oi, Cris! Seja muito bem-vinda! Tô aguardando um minutinho só para o Instagram chamar as deusas por aqui. Eu também já mandei mensagem lá no grupo de WhatsApp. Então, só para todo mundo se achegar aqui nessa nossa conversa, nessa nossa roda. Muito boa noite. Como que tá por aí? Tá tudo bem? Muito frio? Aqui tá frio. Continua frio, né? Continua. Bem frio. De onde que você é, Cris? Me conta. Sejam muito bem-vindas. Só mais um minutinho só para as deusas se achegarem, tá bom? Aí a gente já começa a nossa aula. Hoje a aula vai ser legal. Ah, Cris, aqui tá frio mais que o normal. Sou de Brasília. Aqui tá muito frio. Eu moro em São Paulo, Cris. Aqui também tá muito frio. Sério. Eu tô só no chazinho. Eu acabei de tomar meu chazinho de erva doce. Antes de começar a aula, fui e fiz um chazinho de erva doce, bem gostoso. A Rafa, também sou de Brasília, Cris. Olha, as duas são conterrâneas. Que delícia. Eu gosto muito de Brasília. Já fui algumas vezes pra lá. Uma cidade muito bonita, né? Eu acho tão bonito, tudo plano, tudo, né, planejado também. Eu acho bem bonita a cidade. Muito bom. Bom, eu vou começar a dar os nossos recadinhos enquanto as deusas estão chegando. E aí depois a gente já começa o nosso conteúdo, porque hoje a aula tá bem densa, assim, também. Tem bastante informação que é novidade, assim, então tem bastante conteúdo. Vou começar, senão a gente vai se atrasar, né? As últimas aulas todas duraram mais do que uma hora. Eu acho tão gostoso, eu acho uma delícia estar aqui trocando com vocês. Mas se deixar, estende muito mais. Então vou começar, vou dar os primeiros recadinhos, tá bom? Eu não sei, vocês já estavam aqui na aula passada? Estavam, né? Contem aqui pra mim se vocês já estavam na aula passada. A aula passada a gente falou de rituais de inverno, foi super gostoso. Foram 7 práticas que a gente poderia transformar em rituais pra gente fazer nesse inverno, pra ter mais aconchego, pra trazer um calor, ser mais gostosinho nesse inverno. A Cris estava muito bom. Bom, vou me apresentar rapidinho. Não sei se vocês já estão no nosso grupo do WhatsApp, mas aqui na minha bio tem o link do nosso grupo de WhatsApp, onde eu mando os recadinhos das aulas. Se vocês não estão ainda, entra lá depois da aula, tá bom? No grupo de WhatsApp. E porque esse mês vão ter novidades. Eu tô arrumando algumas coisas por aqui, arrumando os conteúdos, organizando tudo, mas vão ter novidades por lá, tá bom? Então, se vocês não estiverem, entrem lá. A Rafa já tá lá. Isso aí, Rafa, muito bom, muito gostoso. Fico feliz que você tá lá já junto com a gente na nossa comunidade. Então, vou me apresentar rapidinho e depois a gente já começa esse nosso conteúdo. Eu sou Amanda Bimbati, para quem não me conhece, né? Eu sou cosmetóloga, também sou tricologista cosmética. O que é então, né, a cosmetologia? A cosmetologia é o estudo e as formulações dos cosméticos no geral. E tricologia cosmética é o estudo e a formulação dos cosméticos específicos para o cabelo, né? Não só cabelo, mas pelos no geral, né? E eu sou apaixonada por essa área dos naturais. Eu já tô nessa área já tem mais de 6 anos, então já fiz projeto social com a área de naturais, né? Já atuei de várias formas, levando a cosmetologia natural. E o que eu tô fazendo aqui, né? Qual que é o meu propósito, o meu intuito de estar aqui com vocês, fazendo essa roda de conversa, esse aulão, né? Ensinando sobre cosmética natural. O meu intuito é plantar sementinhas aí do outro lado, aí em você, para que você
consiga olhar as suas ações, os seus atos e decidir sozinha por onde você quer ir e se faz sentido tudo isso, né? Você se conhecer melhor o teu corpo, entender o que os cosméticos, né, e no geral, o que a gente usa no nosso dia a dia, o quanto que isso afeta a nossa saúde e o nosso bem-estar. Então, é muito importante a gente conhecer, saber o que a gente está fazendo todos os dias com o nosso corpo e saber do que o nosso corpo precisa, para daí sim a gente tomar as decisões que a gente considera melhor para a gente, envolvendo todo o planeta, né? Porque nós somos parte da natureza e do planeta. Rafa, que legal, sou biomédica especialista em estética natural. Muito bom, Rafa, que legal! Muito bom mesmo, eu fico muito feliz quando tem alguém aqui da área também, enriquece muito. Então, isso eu quero muito pedir para vocês também, que compartilhem experiências, que conversem aqui comigo, porque aqui eu trago a minha visão, mas se a gente acrescentar, né, se cada uma trouxer a visão, perguntas, essa aula fica muito mais rica de conteúdo, de conhecimento. Então, tragam pra gente também, não tenham vergonha. Aqui é um ambiente seguro para que a gente faça essa troca mesmo, né? Para que uma ajude a outra, tá bom? Combinado? Só lembrando então, na aula passada a gente falou de rituais de inverno. Acredito que eu tô vendo umas carinhas novas por aqui. Quem que tá chegando aqui agora? Fala eu, que eu quero saber. E a Rafa já é da aula passada que eu já vi, a Cris também. Quem aqui? Eu tô vendo umas carinhas novas. Tô vendo que tem gente nova por aqui. Então, na aula passada, a gente falou de rituais de inverno. Deusa, essas aulas, elas não ficam gravadas aqui no Instagram, tá? Eu tô arrumando um ambiente bem gostoso, bem aconchegante, bem quentinho, bem do nosso jeito lá no YouTube. Já tem 2 aulas lá, mas ainda está em construção. Então, se você quiser também participar, acompanhar, depois da aula, vai lá e se inscreve no canal também, que vão começar a ter conteúdos por lá, tá bom? Mas aqui não vai ficar gravada. E eu não sei quais vão ter lá, quais eu vou colocar, não sei se essa vai estar, se não vai estar, então assim... É importante que você acompanhe essas aulas aqui no ao vivo comigo, porque depois, não sei quando vai ter replay, tá bom? Então, toda terça-feira a gente tá aqui às 8 da noite, conversando sobre cosmética natural, sobre autoconhecimento, sobre autocuidado, sobre tudo que envolve esse universo, tá? Deixa eu ver aqui, a Gerlane, é a primeira vez, seja muito bem-vinda, Gerlane. Menezes Teles, perdi a aula passada, mas a anterior eu consegui assistir. Que bom, fico muito feliz que você estava aqui junto comigo. Me desculpa, como que é teu nome? Que não tem no teu arroba, eu não vou te chamar de Menezes Teles. Muito boa noite, Lu, seja muito bem-vinda. Fico muito feliz que você conseguiu assistir, espero que essa aula seja muito proveitosa e muito boa também, porque esse assunto é um assunto que eu gosto muito de conversar. E eu acho muito importante a gente entender mais a fundo sobre isso, né? Geralmente a gente começa, quando a gente fala sobre cabelo, a gente começa a fazer algumas coisas que a gente vê por aí e não sabe o que o cabelo é, como que o cabelo, né, reage a tudo isso. Quando eu era mais nova, eu já fiz muita coisa no meu cabelo, sabe? Eu chamava de desapego, mas era algo que eu tentava ali expressar a minha identidade, como o cabelo geralmente é, né? Ele é um instrumento da gente mostrar essa nossa identidade, né? Mas eu já fui muito doida com o meu cabelo. Então, ele já ficou elástico, já tive corte químico, eu já pintei o cabelo inteiro de vermelho. Eu fazia uma série de coisas com o meu cabelo sem saber o que aquilo fazia de fato na minha estrutura da fibra, né, no meu cabelo em si, e nem o que estava entrando no meu corpo por meio do meu couro cabeludo. O couro cabeludo é uma das partes mais irrigadas do nosso corpo. Então, por ele, muitos ativos entram.
E por que é tão irrigado? Porque a gente tem muito folículo piloso. E para acontecer esse crescimento, né, dos cabelos, essa área precisa estar muito irrigada. Então, é um meio de grande penetração de ativos no nosso corpo. E eu não tinha a mínima ideia disso. Então, já fiz cada coisa com o meu cabelo. Minha mãe tá aí. Minha mãe consegue falar o tanto de coisa que eu já fiz com o meu cabelo. E depois que eu comecei a entender, né, principalmente na pós, a ver o que tinha dentro dos cosméticos, o que é as químicas que a gente considera que é mais agressiva, né? Então, progressivas, relaxamentos, mas também as colorações e o que tudo aquilo faz com o nosso corpo, que eu comecei a entender que eu não precisava das químicas para poder mostrar a minha identidade. Tá bom, Amanda, mas por que tudo isso? Para você entender que o cabelo é uma estrutura muito importante pra gente, né? Não só para uma questão estética, mas também como uma questão emocional. E a gente já vai chegar lá no ponto do nosso emocional, tá? E isso, o que isso tem a ver com queda? Tudo. Isso tem tudo a ver com queda, tá? Então, primeiro, o nosso cabelo, o nosso corpo produz uma célula de cabelo a cada mais ou menos 39 horas. Você já sabia disso, Deusa? Dessa informação? Que o nosso corpo produz uma célula nova de cabelo a cada 39 horas? Isso quer dizer mais ou menos ali que o nosso corpo produz de 0,3 a 0,4 milímetros de cabelo por dia. Então é bem pouquinho por dia, né? Mas essa produção é constante. O nosso cabelo, ele tem essa célula a mais ou menos 39 horas. Por que mais ou menos? Isso é linear? Isso é certinho? Não. Por quê? Porque depende muito de mulher para mulher. Envolve também a questão genética, né? Tem pessoas que o cabelo cresce um pouquinho mais, tem pessoas que o cabelo cresce um pouquinho menos, mas envolve também faixa etária. Então, quando nós mulheres, a gente tá na nossa fase, né, que a gente ainda não entrou na menopausa, o nosso cabelo cresce mais. Depois da menopausa, o nosso cabelo cresce menos, questões hormonais. Tem uma série de coisas que envolvem ali, né, o crescimento dos fios. Inclusive, o que a gente faz, né, produtos que a gente coloca. Então, tem tratamentos, por exemplo, para calvície, que é uso tópico, que é só colocando na pele ali, a pele absorvendo, consegue aumentar o crescimento do fio. Então, é mais ou menos isso. Rafa, a inflamação do corpo também, né? Também, Rafa, uma série de coisas envolvem o crescimento do nosso fio. E a gente vai conversar bastante sobre isso. Eu vou ficar bebendo bastante água hoje, Deusa, porque a minha garganta, desde ontem, começou a arranhar. Então eu tô aqui falando, meio gaguejando, porque a garganta tá ruim. A Maria, cortisol alto faz cabelo cair também, Deusa? Várias questões hormonais faz cair o cabelo. A gente vai chegar lá, Maria. Cortisol é uma delas, tá bom? Quando algumas coisas estão ali desordenadas no nosso corpo, a gente tem uma maior queda, tá? Vamos chegar lá. Então, o que acontece? A gente tem esse crescimento, só que o nosso cabelo, ele tem um ciclo de crescimento, né? Então, ele tem uma fase que ele cresce bastante, depois ele solta ali do bulbo e depois ele desprende e cai. E eu vou mostrar aqui pra ti, tá bom? Vou colocar uma telinha aqui pra você. Aqui, pra você entender melhor. Tá um pouquinho fraco ali a fase anágena, mas eu vou explicar direitinho e você vai entender.
Isso daqui é o nosso ciclo do cabelo. A fase anágena é a fase mais longa do nosso ciclo do cabelo. Essa fase, ela dura ali, dependendo da pessoa, de 3 a 6 anos, tá? Tem gente que vai ali 2 até 6 anos, 3 até 6 anos. É a fase mais longa. Olha só, Deus, imagina, a gente tem cabelo, fio de cabelo na nossa cabeça, que tá em crescimento em 6 anos. Consegue imaginar o tamanho que o nosso cabelo fica em 6 anos se a gente não cortar nada? Cada ano, mais ou menos, o meu cresce mais ou menos uns 2 palmos, assim. Fica muito longo, né? Então, essa fase do anágena, ela é bem longa. E é nessa fase que a maior parte do nosso cabelo tá. A maior parte dos nossos folículos, eles se encontram na fase anágena. E mais ou menos ali 80% dos nossos folículos estão nessa fase. A segunda fase é a fase catágena. Quando que o nosso cabelo entra nessa fase? Quando ele já fez todo o seu crescimento, já foi ali célula por célula, né? Cresceu todo o comprimento dele. E aí ele já começa a desprender o bulbo da nossa cabeça. Dá pra gente perceber certinho quando o cabelo tá nessa fase e ele cai, que o bulbo dele fica branquinho, fica com uma pontinha branquinha. Você já pegou o cabelo assim? Já percebeu que ele fica até durinho na pontinha? É muito diferente do que quando a gente pega um fio e arranca esse fio. Que é quando a gente arranca, a maior parte das vezes a gente vê uma geleinha transparente, né? Bem no começo bem na pontinha a gente vê essa geleinha transparente. O que é essa geleinha transparente? É essa parte aí do nosso folículo que fica dentro da pele. Essa parte dentro da pele que nutre, que leva ali vários nutrientes, né, para o nosso cabelo e que ajuda na produção das células, que contém mais água quando ela tá ali dentro da pele, aí depois ela vai queratinizando, vai endurecendo e vai ficando do jeito que é o nosso fio. Quando a gente vê que cai o nosso cabelo e a gente vê que tá durinho, que tá branquinho, é porque o cabelo já tava na fase catágena. E aí ele já começou a desprender, né? Ele já tá saindo da nossa pele. E tá bom, quantos por cento mais ou menos do nosso cabelo tá nessa fase? Mais ou menos ali 1%. E qual o período que dura essa fase? A outra, né, a anágena, de 2 a 6 anos, 3 a 6 anos. Essa fase, ela é bem mais curtinha. Ela dura mais ou menos de 2 a 3, até no máximo 4 semanas. Mais ou menos aí. 1 mês, mais ou menos. Tem gente que dura menos, tem gente que dura mais. Mas é mais ou menos aí 3 semanas. Então ela é mais rapidinha. O cabelo fica ali para se desprender, vai desprendendo e cai. Quando esse cabelo se solta do couro cabeludo, ele entra na última fase, que é a fase telógena. E a fase telógena fica só o bulbinho ali mesmo, sem nada. Ele vai até o início, né? As primeiras ali, a primeira formação de novo do bulbo, né? Da parte de baixo. E aí depois o ciclo recomeça. Vou tirar aqui, tá bom? Então, o nosso cabelo, ele passa por essas 3 fases. Esqueci, né, de falar. Quanto tempo dura essa última fase? A última fase dura mais ou menos 3 meses. Mais ou menos 3 meses. E mais ou menos ali, 15% dos nossos fios, 20% dos nossos fios estão nessa fase, nessa última fase de já não ter ali, já desprendeu e agora tá ali começando a nascer de novo.
tá sem nada ou começando a nascer de novo. Então ele demora mais ou menos 3 meses para fazer essa iniciação novamente, ele desprender e iniciar de novo. Então o fim do ciclo é o começo do outro ciclo, né? De um novo ciclo de cabelo, assim como nossos ciclos funcionam, né? Ciclos femininos, nesse caso de todo ser humano, é assim, né? Mas é muito correlacionado, né? Quando a gente fala de ciclos femininos, é exatamente a mesma coisa. A gente termina um ponto ali, a gente finaliza esse ponto e aí ele já começa de novo no próximo ciclo. E aí ele dura mais ou menos 3 meses, tá bom? Ai, Amanda, tá bom. Consegui entender. Esse é o ciclo do cabelo. O que acontece quando a gente começa a ter uma queda mais acentuada de cabelo? Pode ser por vários motivos. Pode ser doença autoimune? Pode ser. Porém, é uma queda assim difusa, que é na cabeça inteira? Geralmente não. Geralmente tem alguns espaços, quando é alguma doença autoimune, faz alguns buracos assim mesmo, sem cabelo, né? Pode ser por questão de hormônios? Pode ser por questão de hormônios, pode ser por uma série de coisas, tá? A maior parte das vezes, quando a gente tem uma queda capilar, muita queda de cabelo, as mulheres geralmente chegam assim, eu ouço isso direto. Ai, aqui assim, ó, na entrada, tá ficando ralo. Ó, eu tô vendo aqui a entrada do meu cabelo, então eu sei que tá tendo queda. Qual é o outro sintoma? Ai, eu tô acordando de manhã e aí tá ficando cabelo no travesseiro, eu tô vendo muito cabelo no travesseiro. Ou então, quando eu penteio o meu cabelo, eu vejo muito cabelo na escova. Ou quando eu tomo banho, eu passo a mão no meu cabelo e eu sinto, né, muito cabelo caindo. Essas são as principais queixas quando a gente fala de queda capilar. Essas queixas de queda geralmente é tipo 95% das vezes, a gente tá falando de eflúvio telógeno. Lembra da fase lá de desprendimento? Fase telógena. E o que é esse tal de eflúvio telógeno? É quando a gente passa pela primeira fase muito rápida, que é a fase anágena de crescimento, a gente encurta mais ela, e aí a fase de desprendimento aumenta. E geralmente a gente percebe essa fase por mais folículos entrando nessa fase, depois de mais ou menos 3 meses que aconteceu alguma coisa que fez mais folículos entrarem nessa fase telógena, que é a fase de queda, de cair. Então, vários folículos diminuem esse tempo de crescimento, que é ali de 2 a 6 anos, e entra nessa fase de queda. Então, a gente sente essa queda espalhada, né? Não tem nenhum buraco específico. A gente percebe muito aqui, na área da têmpora, né? Aqui. Por que a gente percebe aqui? Quero saber, Deusa, por que você acha que quando a gente começa a perder cabelo, a gente sente muito nessa parte aqui das têmporas? Me contem enquanto eu bebo uma água. Por que a gente sente bem nessa parte? Ninguém vai chutar? Nenhum chute? Não tem problema se tiver errado. Por que a gente sente geralmente aqui? Eu vejo muitas deusas vêm conversar comigo e falam: nossa, mas eu tô tendo muita queda aqui, minha entrada tá ficando maior, a minha entrada, eu tô vendo aqui o meu couro cabeludo bem na entrada. A Cris, porque eu quando prende o cabelo aparece o couro.
Então, Cris, sabe o que acontece? O nosso couro cabeludo, ele não tem o mesmo número de folículos por inteiro. Ele não é homogêneo na quantidade de folículos. Essa região aqui, Rafa, porque o cabelo é mais fino? Rafa, vou fazer um parênteses na aula e vou te explicar um pouquinho mais dessa região, na verdade aqui, dessa tiara aqui, tá? E tem menos aí. Isso, essa região aqui, a gente tem menos folículos. Muito menos do que o topo, muito menos do que a parte de trás da cabeça. Nas duas regiões temporais, né, que é chamado de bitemporal, a gente tem menos folículos mesmo. E por que acontece isso? Porque as várias áreas do nosso couro cabeludo são formados de lugares diferentes quando a gente tem a nossa separação celular, né? Quando a gente tem a divisão celular. Então, lá quando a gente tá ali, lá na bolinha lá, quando a gente tá nascendo ainda, nem tá se formando, elas são formadas por lugares diferentes. Olha como é complexo o nosso couro cabeludo, né? E aqui a gente tem cabelinhos mais finos mesmo. Eu vejo muita gente falando aí, nossa, mas aqui eu tenho baby hair. Eu tenho baby hair porque tá nascendo o meu cabelo. Só que você já reparou que esse cabelo, ele nunca vai ficar do mesmo tamanho desse. Não importa quanto tempo ele vai passar, né? Pode passar 6 anos, ele nunca vai chegar do tamanho de um cabelo de trás. Por quê? Porque a característica dele é ser menor. Assim como a gente tem vários pelos velos, que são esses pelinhos fininhos aqui nessa região da nossa tiara. Então aqui, ó, eu tenho um rodamuinho aqui, por exemplo. Aí eu vejo que tem os cabelos mais curtinhos. Eles não vão crescer, porque a característica do nosso cabelo na área frontal é ser mais curtinho, tá? Então isso daqui não é um cabelo novinho. É cabelo novinho que tá crescendo. Não é, tá? Esse cabelo, ele tem essa característica assim mesmo. Ele é pequenininho, tá? Então, só um parênteses, Rafa. E o cabelo dessa área aqui, ele é mais fino mesmo. Da nossa tiara, ele é mais fino. Um pouco mais fino do que o restante do cabelo. Justamente por conta dessa característica de ser de lugares diferentes, né? De vir de lugares diferentes. O outro é terminal. O outro é terminal? Não entendi, Rafa. Me explica melhor o que você quis dizer. Então, Deusa, seguinte. A gente tem em todo o couro cabeludo mais ou menos 100 mil cabelos, tá? Em todo o couro cabeludo. Tem gente que tem um pouco mais? Tem gente que tem um pouco menos? Tem fases da nossa vida que a gente tem mais cabelo? Tem. Então, quando a gente tá ali na fase adolescente, na fase adulta, a gente tem mais cabelos do que quando a gente já tá, né, idosa, por exemplo. Idosa tem menos cabelo? Tem menos, tá? Isso é real, é fato, tem menos folículo, tá? Então, a gente tem ali mais ou menos 100 mil. E é normal a gente ter uma queda de 15% até 20% disso. É normal. Então, a gente ter ali 100 fios, 150 fios, 200 fios por dia é considerado normal, tá? Mas, se algo tá acontecendo que tá caindo muito, que você tá vendo que tá caindo muito, pode ser eflúvio telógeno. Pode, sim. Sara, eu tenho muito cabelo, mas eu tinha mais quando era criança. A gente vai mudando também, Sara. A característica do nosso couro cabeludo, ela vai mudando conforme a gente vai crescendo, que a gente vai se desenvolvendo, tá bom? O desenvolvimento do couro cabeludo também acontece em várias fases da nossa vida, né? O cabelo, quando a gente é criança, né? Ele não é um cabelo, digamos que definitivo para nossa vida. Pode ver que
muita gente, né, quando é criança tem o cabelo cacheadinho, depois quando é adulto fica o cabelo liso, ou quando é criança o cabelo é liso e depois de adulto o cabelo fica enrolado. Então o cabelo muda, sim, a característica do nosso folículo, do nosso couro cabeludo, do nosso cabelo, ele muda também. A Cris, eu tenho muita alopecia androgenética e cabelos brancos desde os 14. Faço acompanhamento médico há anos, mas preferi alternativas naturais. Tem alguma? Cris, tem. Eu posso te indicar, inclusive, tricologistas que são mais da áreas naturais, no caso, tricologia médica, tá? Que no seu caso é um caso de tricologia médica e não só cosmética, mas que tem tratamento, sim, com algumas coisas naturais, tá bom? Então, mas é tão eficiente quanto o minoxidil? Tem gente que fala que é sim, que é até mais, tá? Tem vários estudos já na área, então tem como fazer um tratamento mais natural. Depois me chama no direct que eu te passo contato, tá bom? Então, por que a gente pode ter eflúvio telógeno? Por que o nosso cabelo pode começar a cair tanto? Rafa, a classificação dos pelos e cabelos não é velos e terminal? Sim, entendi. Você está falando em questão do cabelo, sim. Esses pelinhos que são mais finos, né? Eles são velos. Os nossos pelos dos braços são pelos velos, que são pelos mais fininhos. E o restante da cabeça, sim, são terminais, são pelos terminais, que são os mais grossos no caso, né? E aqui a gente chama de cabelo. A Cris, tá bem, obrigada. Imagina, Deusa, me chama depois no direct. Por que pode acontecer eflúvio telógeno, então? Algumas causas vou passar para você, tá bom? Pós-parto, então o que acontece? Hormônios, né? Hormônios, aí durante a gravidez, muitos dos folículos se concentram ali na fase anágena, termina a gravidez, né? Principalmente quando a mulher tá amamentando, hormônios, a maior parte dos folículos que estavam ali segurando na primeira fase vão para a última fase e aí começa a cair. Então pode sim dar eflúvio telógeno. Febre alta. Febre alta pode causar eflúvio telógeno. Por que tem tanta gente que teve Covid, muitas mulheres que tiveram Covid, depois relatam que estão tendo eflúvio telógeno, perdendo muito cabelo? Covid da febre alta, né? Além disso, tem mais um ponto, estresse. Estresse, Deusa, estresse é das maiores coisas que causam perda de cabelo, tá? Então, dentre várias coisas que eu vou te falar aqui, o estresse tá no topo de pessoas que estão perdendo cabelo por conta de estresse. Cirurgias, então, né, anestesia, fazer cirurgias, né, o processo da cirurgia também faz cair cabelo. Infecções, quando a gente tem alguma infecção no corpo, o processo, né, infeccioso causa, e também alguns antibióticos que a gente tem que tomar por conta disso também causam. Então, vários medicamentos. Excesso de vitamina A causa eflúvio telógeno. Eu não sei se você lembra, mas eu peguei uma época, assim, de várias blogueiras estarem falando que colocar aquele Monovin A no shampoo e usar o Monovin A, que fazia crescer mais rápido o cabelo e tal. Faz mesmo? Faz. Mas o que acontece? Ele acelera a primeira fase, a fase de crescimento. Só que quando acelera essa fase, o cabelo entra mais rápido na última fase, que é na fase de queda. E aí causa eflúvio telógeno em vários folículos, assim. Então, a gente começa a ter muita queda se a gente usa vitamina A demais, né? E quando a gente passa no couro cabeludo, é pouco tempo, é só no shampoo, mas entra. Então, faz crescer, mas faz cair, tá? Além disso, selênio em excesso, carência de ferro também faz cair o cabelo. Quem emagrece muito rápido, perda de peso,
sem acompanhamento, sem uma alimentação equilibrada também é outra, né? Então, alimentação pode causar queda, perda de peso pode causar queda, dietas que são muito restritivas, né? Então, nutrientes, a gente falta nutrientes. O que acontece com o nosso corpo? Isso é super importante passar, porque é uma informação biológica nossa, né? Então, o que acontece com o nosso corpo quando a gente tem algum processo inflamatório ou infeccioso que tá ali causando mal para o nosso corpo? O nosso corpo, ele vai priorizar os órgãos que são vitais, né? Então, quando a gente tem algum problema, a circulação aumenta nos nossos órgãos vitais. E aí, consequentemente, o que não é vital passa a ser pouco irrigado, então chega pouco nutriente. Isso acontece com todos os nossos anexos cutâneos. Nossa, que palavra difícil, o que é isso? Tudo o que tá ali, anexo cutâneo, é algo que não é pele, mas ele faz parte ali do nosso, né, das nossas extremidades, como as unhas, ou então ele tá preso ali na nossa pele, como os nossos pelos e cabelos, tá bom? Então, pelo, cabelo e unhas são anexos cutâneos. E aí, quando deixa de irrigar, né, quando vem menos nutrientes, o que acontece? A unha fica quebradiça, o cabelo começa a cair. Então, quando a gente tem qualquer tipo de coisas que estão fazendo mal para o nosso corpo, para os nossos órgãos vitais, o nosso corpo tira nutrientes do que não é vital. E aí, consequentemente, perde cabelo, a unha fica fraca, quebra, fica com pontinhos, fica ruim, fica tudo ruim. A Maria, como que faz para controlar o estresse? Qual tipo de chá eu posso tomar para diminuir? Maria, tem vários chás que a gente pode tomar para ajudar no estresse, mas o mais importante é conheça seu corpo, entenda quando ele te dá sinais, porque o corpo dá sinais. É como a gente ter febre, a gente sabe que tem alguma coisa de errado, certo? O nosso corpo também dá sinais quando a gente está estressada, né? A gente fica irritada, o cabelo pode começar a cair. Então, vários sinais de que a gente está estressado. Como que a gente controla esse estresse? Aí vai do nosso autoconhecimento, né? O que me faz ficar menos estressada? Pensar, né, resolver os meus problemas sem pensar demais neles, sem ficar nervosa com as coisas. O que ajuda? Plantas ajudam? Ajudam. Nesse momento que eu tô passando, por exemplo, né, que eu tive a perda do meu avô, que foi super impactante para mim, ainda tá sendo, né, eu tô num processo ainda aqui de luto, de entendimento, tô passando ainda por isso e o meu estresse tá muito elevado, as plantas estão me ajudando muito nisso. Então, à noite, que nem hoje, eu tomei chá de erva doce. Várias noites eu tomo chá de capim-limão. O chá de camomila é outro que me ajuda demais. Essas plantas ajudam? Claro que ajudam, mas a gente não pode e não deve depositar algo nas plantas que a gente precisa resolver, tá? Então, é um sentimento que eu preciso resolver, que eu preciso entender e eu preciso acolher. E aí, quando eu fizer isso, eu vou conseguir voltar para minha estabilidade e as plantas vão me ajudar nisso. É igualzinho que a gente vai falar daqui a pouco. Eu já vou entrar nisso, tá? A gente vai falar das plantas que podem ajudar a gente a diminuir essa queda, né? Ai, Amanda, mas vai parar com a queda? Se a gente não resolver a causa do problema, né, não só o sintoma, provavelmente não. Então, a gente tem que, né, ir geralmente para a busca da solução ali definitiva, que é a causa do estresse. Tá bom, Maria? Então, é isso, a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa acolher
nossos sentimentos, entender o que o nosso corpo está falando pra gente e usar a natureza como auxiliares durante todo esse processo. E aí, mais um ponto, o último ponto que eu esqueci de falar, hipotiroidismo e hipertiroidismo também pode causar. Então, assim, quando a gente tá com eflúvio telógeno, a maior parte das vezes é estresse, mas tem alguns casos que não é, que pode ser hormonal, né? Que pode ser alguma coisa ali, né? Algum evento que aconteceu na vida e que causou isso. Então a gente precisa investigar, entender se a gente passou por algum desses eventos, né? De ter febre pós-parto, algo nesse sentido, né? Emagreceu muito rápido, tá fazendo alguma dieta. Se não tem nada disso e a gente tá percebendo que tá estressada, provavelmente vai ser por estresse. Ou então, se não tem nada disso, a gente tá tranquilo, tá tudo certo, não passou por nenhum evento, pode ser sim hormônio. Então, a gente precisa ir no médico e fazer todo um check-up, né? Fazer os exames, entender se tá tudo certo. E aí, um profissional tricologista médico é super recomendado, tá bom? Então, beleza, a gente entendeu que tá tendo essa queda. E como então a gente pode usar a natureza para ajudar a gente a diminuir essa queda? Eu trouxe aqui para vocês 10 plantas que podem ajudar a gente a diminuir a queda. E eu trago aqui, principalmente na forma de oleação, né, da gente diluir num óleo vegetal e usar no couro cabeludo. Então, quando a gente fala de fazer, né, auxiliares ali para ajudar a queda de cabelo, a gente não tá falando de fio, a gente tá falando de couro cabeludo. O principal que eu trago aqui é a oleação, porém, essas ervas, elas podem ser usadas também em forma de chá, que aí a gente faz, né, a finalização com o chá e joga diretamente no couro cabeludo. Então, não sei se a Sara tá aqui ainda, mas a Sara ensina bastante a fazer, né, essa finalização com os chás, né? E é super legal usar essas ervas para fazer essa finalização se a mulher tá tendo queda. Tava vendo se tinha mais alguma pergunta, mas não tem. Bom, então vamos continuar. Primeira planta que eu acho que é bem comum, muita gente fala dessa planta, que ela é estimulante, que ela ajuda bastante a gente também, né? O folículo, ajuda o cabelo em si. Isso é mais um ponto, tá, Deusa? A gente tá falando aqui de couro cabeludo, a gente tá falando de queda de couro cabeludo, de folículo piloso, tudo aqui na pele, né? Mas as plantas têm um poder que pra mim é maravilhoso, assim, é surreal, é tudo de bom. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente tá ali cuidando de um problema, a natureza pode trazer várias soluções pra gente. Para coisas que muitas vezes a gente, que não é prioridade no momento, a gente resolver, sei lá, fio danificado, a gente tá ali focado em um único problema, mas a natureza é tão complexa e tão rica, né, em cuidados, em apoio, em suporte, em tudo, né, da nossa vida, para manter a gente vivo mesmo, que ela traz várias soluções. Então, muitas vezes, quando a gente faz esse enxágue, né, com o chá, principalmente porque vai pro fio também, ou se a gente tá tratando ali, né, o couro cabeludo, mas esse cabelo novinho, ele tá vindo aqui, ele tá crescendo todo dia, a gente tá cuidando da fibra também com essas plantas. Então, é meio que um monte em um, né? 10 em 1, 3 em 1. Não gosto muito de ficar dando essas nomenclaturas, porque são nomenclaturas que vêm do mercado, né, da indústria, mas a natureza traz a multifuncionalidade pra gente.
Então, ao mesmo tempo que a gente vai aqui cuidar da queda, a gente vai estar cuidando da fibra ao mesmo tempo, usando a cosmética natural ou as plantas, as ervas, somente as ervas, tá? Primeira erva que eu trago, alecrim. O alecrim, ele é maravilhoso em questão de ajuda na queda mesmo. Ele ajuda muito o nosso couro cabeludo e fortalece muito esse couro cabeludo. Eu gosto muito do alecrim porque ele é um óleo, principalmente o óleo essencial, né? Dilui o óleo essencial direitinho no óleo vegetal. No final eu vou falar qual óleo vegetal que eu mais gosto. Pra fazer no cabelo, principalmente, né? Mas a gente dilui ele e ele ajuda muito, muito, muito o nosso couro cabeludo, muito. Só que ele ajuda também o fio, né? Ele ajuda no controle da oleosidade. Então, quem tem o cabelo muito oleoso, né? Tem deusas que já vieram me falar no direct. Eu lavo meu cabelo de manhã, de tarde, meu cabelo já tá muito oleoso. O alecrim é maravilhoso para ajudar a gente no controle de oleosidade. O alecrim também, ele é muito bom como tônico capilar. Então, ele ajuda, né? Ele ajuda o nosso couro cabeludo a se autorregular. Ele ajuda também a diminuição ou, né, combate ali a caspa. Quem tem caspa, né? O alecrim é muito bom para isso também. A Maria, existe chás para usar direto no couro cabeludo? Maria, esses que eu tô te falando, essas plantas que eu tô te falando, você pode usar o chá direto no couro cabeludo, tá? Fazer o enxágue, você pega o chá, depois que você lavou com o shampoo, você pode jogar, né, ir jogando aos poucos o chá direto no couro cabeludo, deixa escorrer pro fio e depois só, né, tira a umidade, seca com uma toalha direitinho o cabelo e é isso, pode fazer o enxágue direto no couro cabeludo, tá? A Cris, não consigo ficar sem lavar os cabelos todos os dias, meu couro cabeludo é bem oleoso. Então, Cris, provavelmente para você o alecrim vai ser muito bom. Eu sei que quem tem cabelo oleoso, o meu cabelo ele é misto, tá? As pontas, ela é bem mais seca, mesmo agora que já tá bem mais natural, ela é bem mais seca do que o meu couro cabeludo. E quem tem o couro cabeludo, né, o cabelo assim na raiz muito oleoso, a gente fica meio com um negócio de passar óleo no couro cabeludo, né? Fica com meio, ai meu Deus, negócio grudando na cabeça, meio estranho. Mas eu te convido a fazer uma experiência, faz uma única experiência. Se você não conseguir ou não gostar do resultado depois, não faz nunca mais, tá bom? Mas experimenta, se dá esse direito de experimentar, se dá essa chance, tá? Então experimente fazer a oleação com esse óleo que eu vou te falar, com óleo vegetal, mais o óleo essencial de alecrim. Vai ser muito bom. Porque o que acontece? Eu gosto de passar à noite, ou então eu passo de tarde e tiro ele e não durmo com ele. Ou então eu passo à noite, forro direitinho o travesseiro, durmo com ele e no outro dia de manhã eu lavo o cabelo. Depois que a gente lava o cabelo, principalmente depois da segunda lavagem, a diferença é muito grande no controle da oleosidade. Na estrutura do fio, a gente vê que o fio fica mais viçoso, mais macio. É muito bom mesmo. Geralmente, quando eu faço a oleação, muitos dos óleos essenciais eu uso também no fio. Então, eu faço no fio, faço depois um coquinho assim, deixo ele mais presinho e durmo com ele. No outro dia, eu lavo. E Deusa, vou te contar, é muito potente. É tão potente como que eu posso dizer isso? O nosso corpo puxa tanto esse óleo que a gente consegue ver depois ele saindo no xixi, por exemplo. É um negócio de doido o quanto o nosso couro cabeludo puxa. Olha que coisa de doido isso. E eu
eu percebi isso na prática. Então, muitas vezes que eu faço a oleação, eu vejo esse resultado depois. E eu não sabia o que era. E aí eu comecei a perceber. Então, olha o tanto que o nosso couro cabeludo deixa entrar os ativos no nosso corpo. É muito irrigado. A Lu, o meu é assim. Lu, se dá uma chance também, tá bom? Se dá uma chance. A Yara, qual óleo vegetal para operação? Vou te contar, Yara. Deixa eu só terminar os óleos essenciais aqui, as plantas, e eu vou te contar sobre o óleo vegetal, tá bom? Meu xixi vai ter cheiro de alecrim? Cris, eu não percebi cheiro, mas vou perceber, vou me atentar a isso. Eu não percebi cheiro, mas eu percebi que sai óleo, tá? Sai um tanto de óleo. Vou prestar atenção e depois eu te conto, tá bom? Então, o primeiro é o óleo de alecrim. Vai ser maravilhoso, o óleo de alecrim é muito bom. O que eu peço para vocês, deusas? Sempre façam o teste antes de passar no couro cabeludo inteiro, tá bom? Para ver se você não tem nenhum tipo de alergia, para ver se você não tem nenhuma restrição, tá? Então, mais uma vez, grávidas, lactantes, não indico usar óleo essencial. Usem a erva, só o chá, algo nesse sentido. Grávidas e lactantes, nada, tá? Mas quem quer fazer, tem restrição a óleo essencial, não gosta muito de usar óleo essencial, façam o chá da erva, que é muito bom, tá? Segundo, manjerona. Manjerona é muito bom também. O cheirinho da manjerona eu gosto bastante, ele tem um cheirinho bem específico da manjerona, eu gosto bastante. E ele ajuda Quem que foi a deusa que perguntou mesmo sobre o estresse, o que ajuda? A Maria, né? Maria, o óleo de manjerona pode ajudar a gente também na questão do estresse. Além de ajudar na queda diretamente no couro cabeludo, ele ajuda a gente na questão do estresse, às vezes ansiedade também, irritabilidade, ajuda muito a gente nisso, tá? Então, quem tá sentindo que a queda é por conta de estresse, usa manjerona, tanto em chá, né, o enxágue quanto óleo essencial, é muito bom. Terceiro, o louro. O louro que é o queridinho da Sara. A Sara já usa bastante louro. A Lu, tem toda a razão. Fiz com óleo essencial de alecrim, hortelã e de jojoba. Maravilhoso, Lu. A Lu já é deusa da tribo, né, Lu? Você já é, assim, uma deusa que já faz vários tipos de autocuidado aqui, né? Naturais, já conhece o seu corpo. A Lu já tá inteirada em tudo, todo o universo do nosso autocuidado natural, né, Lu? Maravilhosa, obrigada. Fico tão feliz de estar junto contigo lá na tribo, de verdade, muito feliz mesmo. E é maravilhoso, né? Quando a gente faz essa oleação, a gente consegue sentir, né? Eu já vou chegar no hortelã, tá? E o óleo de jojoba é o óleo vegetal, já vou chegar no óleo vegetal também. A Carol, bem-vinda, Carol. A Sara, tô amando o louro. A Sara tá usando muito no período menstrual, né, Sara? Por conta das cólicas. Então, o louro tem isso também. Então, se você tá tendo queda, tá no período menstrual, né, tá sofrendo aí, sofre de cólica, ele já ajuda também, entendeu? Ajuda, já é ótimo. Faça o uso do louro. Então, o louro, ele ajuda muito também no crescimento, ele auxilia essa parte do crescimento, né? E é muito bom, muito bom. Ele devolve uma suavidade pro fio, é bem bom também pra suavidade, pra uma naturalidade, ele devolve muito esse viço, né? Esse brilho, é muito bom. A Sara arrasou, Lu. A Lu arrasa sempre, ela me manda várias receitinhas, várias fotos, adoro receber. A Maria, chás para estresse, qual o melhor horário para tomar? Maria, eu gosto muito de tomar à noite, muito. Pra mim, a melhor coisa é tomar à noite. Por quê? Porque eles geralmente são relaxantes. Então, se tomar de manhã, pode dar um pouquinho de sono, sabe? Um jeitinho mais calmo. Então, eu gosto muito de tomar à noite e me ajuda muito a ter um sono tranquilo,
tá? Geralmente durante o dia eu tomo alguns chás que são mais energéticos para me ajudar no trabalho e durante a noite eu tomo os chás mais relaxantes, tá? Outro chá, né? Outra planta, cedro atlas. O cedro também é maravilhoso em questão de tônico, né? Para devolver o equilíbrio do couro cabeludo. Ele ajuda muito na questão da queda. Não tem nem como falar o quanto o cedro ajuda na questão da queda. Quem tá tendo uma queda forte, o óleo essencial de cedro é muito bom para uma queda muito acentuada, tá? Ele ajuda também no crescimento, nessa parte de auxiliar no crescimento do fio. Outro óleo, cipreste. O cipreste, ele ajuda muito na circulação. E com o aumento da circulação, mais nutrientes são levados para os folículos. Então, auxilia muito essa parte da estrutura, né, do bulbo capilar. Então, ele ajuda a ter essa estrutura bem certinha ali, né? Bem, como que eu posso falar ali? Essa estrutura bem nutrida, é isso. Ele ajuda muito a manter esse folículo bem nutrido. Então, com isso, o cabelo vai crescer mais forte, o cabelo vai crescer mais bonito, vai ter mais brilho. Então, o nosso folículo, ele é super importante, né? Não tem nem como falar, sem o folículo o cabelo não existe. Então, a gente ter esse folículo bem direitinho ali, bem estruturado, bem nutrido, vai fazer o nosso cabelo crescer muito bonito. E a Sara fala bastante de transição, né, Sara? Transição capilar. Então, esses óleos podem ajudar muito quem tá fazendo transição capilar também, porque ajuda muito no crescimento do fio, né? Outro óleo, camomila romana. A camomila romana, gente, é incrível, principalmente nessa parte do relaxamento, porque é calmante também. Então, a camomila, quando a gente coloca ela na pele, ela traz essa sensação de relaxamento. Então, mais uma vez, né? Usado como chá ou usado como óleo no couro cabeludo, a camomila auxilia demais para quem tá tendo queda por estresse. E a camomila, ela ajuda a hidratação também do fio, né? Por mais que ela esteja ali em forma de óleo essencial, a camomila em si, ela ajuda muito o cabelo a manter a própria hidratação natural. Então, como eu falei, quando o cabelo ele tá ali no folículo, as células nascem com bastante água. À medida que ela vai crescendo, que ela vai saindo do folículo, ela vai perdendo água e vai queratinizando e vai endurecendo. Então, quando ela tá se formando ali, que ela tem água, a camomila ajuda ela a manter por mais tempo essa água. E aí não fica um fio seco, um fio quebradiço. Ajuda bastante o fio a manter essa estrutura, que é muito bom também. Deixa o fio muito bonito. Outra erva, ylang-ylang. O ylang-ylang já é velho de casa aqui, né? A gente fala direto do ylang-ylang, porque o ylang-ylang traz essa estrutura do feminino, né? A gente falou em várias aulas anteriores dele. Mas pro cabelo, ele ajuda muito também no crescimento de um cabelo saudável, tá? Controla a oleosidade também. Então, o ylang-ylang junto com o alecrim ajuda bastante. Eu acho que o cheiro vai ficar meio... Tem que tomar cuidado só, porque o cheiro vai ficar meio forte, né? Misturar uma planta herbácea com uma flor. Então, o cheiro do ylang-ylang é bem forte. Então, geralmente, quando eu uso o ylang-ylang, eu coloco bem pouquinho, porque cheiro de flor geralmente é mais forte, tá? Mas ele ajuda muito. Então, assim como o alecrim, ele ajuda no crescimento de um fio saudável e ajuda na oleosidade, tá? Então, tem características que são antissépticas. Quem tá aí também com caspa, com o couro cabeludo, às vezes forma algumas feridinhas, sabe? Que dá algumas... Por quê? Porque muitas vezes o nosso sebo fica
no folículo e aí entope o folículo. E aí a gente passa a mão, a gente sente umas pelotinhas, né? O ylang-ylang ajuda muito nisso, a limpar esse folículo. Tem algum para dermatite seborreica? Cris, a dermatite seborreica, a gente tem que cuidar com um pouquinho mais de olhar ali específico para dermatite, sabe? Porque é muito mais específico, sabe? Tem. Muitos ajudam. A camomila é ótima para ajudar a dermatite, mas precisa ter um acompanhamento, tá? Eu indico acompanhamento médico, mas ajuda, sim. A camomila ajuda demais para mim. O que eu mais indico é a camomila, mas o ylang-ylang ajuda também, né, nessa estrutura. Então, eu indico os óleos essenciais que são mais leves, digamos assim, mas pouquinho, tá? Então, quem tem dermatite é porque a pele já é muito sensível, ela é muito mais fininha, mais sensível, mesmo que seja no couro cabeludo, né? Então, tanto a pele no geral quanto a pele do couro cabeludo. Então, muita cautela a usar óleo essencial. Agora, os chás eu recomendo bastante. Use e abuse do chá de camomila, tá? Vai ajudar bastante. E aí a gente chega no hortelã, que a Lu falou, né? Que ela usou o hortelã. O hortelã, como chá, como forma de enxágue com o chá, ele é maravilhoso. E, assim, é muito, muito, muito difícil dar algum tipo de reação se a gente for usar ele em forma de chá. Porém, se a gente for usar como óleo essencial, tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque ele é um óleo que ele dá muita sensibilidade, principalmente para quem tem pele sensível. Ele dá bastante sensibilidade por conta do ardidinho dele. Então, muitas vezes, quando coloca no couro cabeludo, a gente não consegue nem abrir o olho direito, de ardido, sabe? Então, quem tem a pele mais sensível, coloca bem pouquinho, faz um teste, vê se você vai conseguir ficar com ele no cabelo. Ou então, usa em forma de chá, ao invés de usar o óleo essencial, tá bom? Mas ele é maravilhoso para crescimento. Gente, o óleo essencial de hortelã é um dos que eu mais vi crescimento no cabelo. Então, ele é muito, muito bom mesmo, assim, para crescimento. Ele estimula muito o fluxo sanguíneo e o cabelo cresce muito mais. E é muito melhor do que usar, né, esses hacks aí de vitamina A que depois faz cair o cabelo. Então, gente, o óleo essencial de hortelã é maravilhoso para quem quer crescimento do fio. Mais uma vez, use com cautela, veja se você consegue usar, se não vai te dar nenhum tipo de sensibilidade, porque ele é um óleo que causa sensibilidade em muita gente, tá? Penúltimo óleo. Essa planta a gente não vê falar muito por aqui, ela chama Immortelle Italicum. A gente não escuta muito por aqui, mas ela é uma planta maravilhosa em relação à regeneração capilar. Ela ajuda a regenerar o tecido do nosso couro cabeludo, então ela melhora muito o nosso fluxo sanguíneo também. Ela é muito boa para essa parte de regeneração. A Maria, chá de hortelã-pimenta pode usar no couro? Pode, Maria? Pode. Mais uma vez, só vê se você não tem a pele sensível, se você não vai ter nenhuma sensibilidade. Mas o chá geralmente é muito menos, né? A gente tem muito menos sensibilidade do que o óleo essencial, tá? Mas mais uma vez, vê se você não tem sensibilidade, tá bom? Faz o teste. A Cris, funciona misturar os óleos em outro produto diário, tipo shampoo e condicionador? Cris, eu não recomendo, tá? Eu recomendo, se você for fazer o seu shampoo, por exemplo, o seu shampoo natural, você quer colocar um cheirinho nele, no seu shampoo em barra, você pode colocar óleo essencial? Pode. Porém, ele como ativo mesmo, né? Ele não vai ter um efeito grande no seu shampoo. Vai ser mais pro aroma mesmo, para você sentir um cheirinho. Inclusive, eu fiz um esses dias
e amanhã eu vou mostrar pra vocês nos stories. Eu vou fazer shampoo. Mas eu usei o óleo essencial de canela e fica super gostoso no sabonete, no shampoo, mas ele não vai carregar a propriedade, entende? Porque o shampoo tem um pH diferente, o óleo essencial ele é instável, ele evapora muito rápido, então ele não vai ter as propriedades do óleo essencial, ou seja, o óleo essencial é algo que a gente paga caro, que o processo de fabricação é super intenso, porque usa muito recurso natural para fazer, e a gente vai estar ali usando ele simplesmente para um cheirinho, entende? Então, use com cautela também, use com responsabilidade, tá? O óleo no shampoo ou condicionador natural que você fizer. Agora, você pegar alguma fórmula pronta que tem, né, alguma convencional, por exemplo, que tem silicone, que tem vários ativos lá que não são naturais, não vai ter propriedade nenhuma você misturar naquilo ali. Vai dar só um cheiro, ainda vai misturar com fragrância, assim, ó. Não vai ser legal, tá? Imagina, Cris. Bom, o último, então, a sálvia esclareia. A sálvia também é muito boa para estimular o nosso couro cabeludo. Então, ela estimula muito o crescimento, o folículo em si, a produção do folículo. Então, ela ajuda, né, nessa perda de cabelo e no crescimento do que já tá crescendo, né? Ajuda muito na caspa também, ajuda no controle de produção do sebo. Então, nesses, né, quando a gente passa o dedo, vê que tem alguns folículos que entopem, ajuda a prevenir isso. Então, dá uma desobstrução no nosso couro cabeludo. É muito maravilhosa também a sálvia. E agora, o óleo vegetal. O óleo vegetal que eu indico é um só. Ai, Amanda, nossa, mas tem tanto, você só indica um? Só indico um. Por quê? Porque todos os testes que eu fiz foi o que eu achei melhor em relação a custo, em relação à efetividade, tá? E eu vou te explicar por quê, Deusa. Qual é o óleo essencial, então? Anota. É o óleo essencial, não, desculpa, óleo vegetal. É o óleo vegetal de semente de girassol. Prensado a frio. Lembra que é prensado a frio. Nossa, mas semente de girassol, um óleo tão barato. Gente, é super barato o óleo vegetal prensado a frio de semente de girassol. É barato. Ele deve custar hoje, um potinho, eu acho de 30 ml, deve custar uns R$3, talvez. Ele é bem barato. E por que ele? Porque, como eu disse antes, o couro cabeludo é super irrigado e a penetração dos ativos é muito intensa. E o óleo vegetal de semente de girassol, ele é o que a gente chama de dry oil. O que é isso? Ele é um óleo seco. Ele tem a cadeia dele, né? A cadeia e as ligações dele são muito, muito, muito parecidas com o que a gente já tem na pele. Então, ele tem uma ligação muito forte, uma intimidade muito forte com a nossa pele. E ele penetra muito rápido. Então, o óleo de girassol, por exemplo, depois de uns 10 minutos, você já não sente ele na pele. Quando a gente usa para passar na pele em alguns pontos, a gente já não sente mais, porque a pele absorve muito rápido, porque ele tem essa afinidade muito grande, principalmente com o nosso manto hidrolipídico. O que é isso? É essa camada que a gente tem, que a gente produz naturalmente de gordura também aqui, né? Então ele é muito bom. Eu gosto dele por ter essa característica dry oil. Ele vai carrear, ou seja, ele vai pegar as moléculas do óleo essencial e vai puxar para dentro da nossa pele muito rápido, antes que o óleo essencial evapore. Então, se a gente usar óleo muito denso, como óleo de coco, muito do óleo essencial vai evaporar e não vai entrar.
E se a gente usa um dry oil, se a gente usa um óleo seco, um óleo que puxa muito rápido, isso vai entrar muito rápido na nossa pele e a característica do óleo essencial vai se manter, tá bom? Então, para mim, existem 2 óleos que são considerados dry oil, que é o óleo de semente de girassol e o óleo de morango. Mas o óleo de morango é super difícil a gente achar para comprar, principalmente aqui no Brasil. Ele é bem mais caro e ele geralmente é controlado por conta da acidez. Então, por isso que a gente não acha muito, porque geralmente ele é muito ácido. Então, assim, a gente tem uma alternativa super barata, né? E super eficiente para tratamentos capilares, pra gente, né, fazer esses tratamentos capilares. Então, eu indico muito o óleo de semente de girassol. A Maria: óleo semente de girassol se usa na pele facial e no couro cabeludo? Pode usar sim, viu, Maria? Pode usar tanto no rosto, inclusive ele é um dos que são menos oclusivos, que eles não fazem o tamponamento dos nossos poros, então ele não causa acne, tá? Ele é muito bom em relação a isso, por isso também, por conta dessa característica de afinidade muito grande pela absorção muito rápida. Ele é maravilhoso, tá? Então, assim, couro cabeludo e rosto, eu acho maravilhoso. E pro corpo pode ser usado? Pode, ele pode ser usado, porém, muitas vezes no corpo a gente precisa de um óleo mais pesado, para, né, fazer essa oclusão mesmo, formar essa barreira na pele por mais tempo. Para isso eu gosto muito das manteigas, uso muita manteiga, principalmente manteiga de manga, que tá aqui, inclusive tá acabando, tem que fazer de novo. É maravilhosa para passar na boca, eu uso isso daqui é manteiga de manga pura, tá? Eu coloquei no potinho aqui, num potinho reutilizado de batom. Então, ele é muito bom. Eu recomendo só o óleo de semente de girassol, tá bom? Deusa, passamos de novo do nosso tempo. Que delícia de aula, que delícia de conversa. Eu gosto tanto quando chega terça-feira e a gente tem essa conversa aqui, que a gente fica aqui batendo papo e trocando e conversando. É muito, muito, muito gratificante pra mim, de verdade. A Lu, qual seria um bom óleo pro corpo? Lu, tem vários, né? Vários. Tem vários. É difícil até citar alguns, mas o óleo de amêndoas é maravilhoso. O próprio óleo de coco, a gente pode fazer o uso dele também para alguns tipos de cosmético quando a gente quer que fique mais durinho, né? Mas a gente pode misturar a manteiga com óleo também, fazer um hidratante, como tem lá no programa de autocuidado. Eu gosto muito de usar a manteiga, tá? Eu uso, inclusive eu acho que... Não, tá no banheiro. Eu uso muito a manteiga de cupuaçu, que eu acho maravilhosa. E pra você, Lu, que é deusa da tribo, eu já coloquei lá na Hotmart um cupom de desconto da Pará Oil, que agora tá dando esse cupom de desconto só para as deusas da tribo. E o óleo deles é orgânico, é sustentável, tem a cadeia toda sustentável, eles plantam em agrofloresta, maravilhoso, lá no Pará. Então, muito bom, tá? Depois dá uma olhadinha lá que tem cupom de desconto para você. Super indico a Pará Oil. E é isso, Deusa, muito obrigada de verdade por estar aqui comigo essa 1h15. Na terça que vem tem mais, fiquem de olho aqui nos stories que eu vou postar o nosso tema, que a gente vai conversar, tudo por aqui, tá bom? Uma boa semana para vocês e até o nosso próximo aulão. Uma boa noite, um beijo, até mais.